alunas do quinto ano, vamos lá de mais uma aula de História. Na última aula falamos assim sobre o Brasil se modernizando e hoje vamos falar sobre a Primeira República. Esse é um assunto bastante interessante e vamos aprender algumas informações bastante importantes que aconteceram no nosso Brasil e como se deu o fim da Primeira República. Lembram que existia a política do café com leite, que era ali a aliança entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Mas em um determinado momento aconteceu que essa aliança acabou sendo interrompida. Aconteceu que estava próximo, as eleições estavam se aproximando e o estado de São Paulo, em vez de apoiar o estado de Minas Gerais, eles decidiram apoiar um próprio candidato este que tinha o nome de Júlio Prestes. Júlio Prestes se lançou a candidato para ser o presidente da República e Minas Gerais, insatisfeita com a situação, resolveu apoiar outros estados e assim formaram uma aliança liberal. Essa aliança liberal deu início assim à candidatura de Getúlio Vargas a presidente da República. Então que Júlio Prestes ele acabou vencendo as eleições, mas antes dele chegar a exercer o seu cargo, antes dele ser empossado, aconteceu que houve ali um golpe, que ficou bastante conhecido. E dessa forma Getúlio Vargas chegou ao poder. Esse golpe chamamos e ficou conhecido como a Revolução de 1930 e foi dessa forma que chegou ao fim a Primeira República, dando início assim à Era Vargas. Getúlio Vargas assumiu o governo. Quando Getúlio Vargas assume o poder, ele começa a tomar medidas autoritárias. Ele tomou algumas medidas, entre elas fechou o Congresso Nacional, substituiu governadores de vários estados por pessoas de sua confiança e isso gerou ali um descontentamento. E essas medidas provocaram reações. Em 1932, teve início em São Paulo a Revolução Constitucionalista. Este foi um movimento que exigia a elaboração de uma nova Constituição no nosso país. E essa Revolução Constitucionalista, ela foi derrotada pelo governo, mas Getúlio Vargas não ignorou as exigências daquele movimento. No ano seguinte, ele resolveu convocar uma nova Assembleia Constituinte para elaborar assim a nova Constituição. Foi finalizada no ano de 1934. Essa nova Constituição trouxe aí uma série de mudanças importantes para o nosso país. Como, por exemplo, ele instituiu o voto secreto. Muitas coisas, muitas medidas Getúlio Vargas tomou durante o seu governo e que algumas ainda existem até hoje, como a questão do voto secreto. Ele regulamentou assim também o voto feminino. As mulheres passaram a ter o direito de votar. Alguns direitos trabalhistas ele também foi implantado na nova Constituição, como o trabalho de pessoas menores de 14 anos ficou proibido e tornou-se obrigatório e gratuito o ensino primário no Brasil, que antes não era dessa forma. O ensino, a educação escolar era prioridade apenas da elite, de quem tinha condições financeiras de pagar. E a partir de Getúlio Vargas, a educação ela passou a ser um direito de todos e gratuita, entre outras medidas. Então, foi através do governo de Getúlio Vargas que algumas mudanças positivas aconteceram no nosso país. Eu vou colocar um pequeno vídeo também para que vocês consigam entender como aconteceu todo esse processo do fim da Primeira República para o
início do governo de Getúlio Vargas, a Era Vargas como é conhecida. Fixar mais o assunto, vamos passar para a nossa prática, que está na página 273 do módulo 3. Vamos fazer o exercício e assim entender melhor o nosso assunto. Gostaram do nosso assunto de hoje? Não foi interessante conhecer um pouco da nossa história? Então, até a próxima aula! A eleição presidencial de 1930 foi a sentença de morte da República Velha. O presidente Washington Luiz, paulista, decidiu impor o nome de outro paulista, Júlio Prestes, como candidato oficial a sucedê-lo. Minas e Rio Grande do Sul se rebelaram e formaram a Aliança Liberal. O gaúcho Getúlio Vargas foi escolhido candidato à presidência, com o paraibano João Pessoa como vice. Os comícios da aliança levaram milhares de pessoas às ruas. A sucessão foi tema de debate no Palácio Monroe, no Rio, que era a sede do Senado. A insistência de Washington Luiz abriu uma crise política, mas o presidente não desistia de eleger seu candidato. Getúlio e João Pessoa percorriam o país em campanha, mesmo sabendo que dificilmente derrotariam um candidato oficial. A fraude eleitoral era muito comum naquele tempo. Era o chamado bico de pena. Washington Luiz e Júlio Prestes aparecem nesta charge pescando em águas turvas. Parte da imprensa apoiava a candidatura de Getúlio. Para os jornais Correio da Manhã e Diário Carioca, Washington Luiz estava levando o país ao abismo da Revolução, ao teimar em fazer o próprio sucessor. Júlio Prestes ganhou a eleição, mas não levou. Uma revolução depois de Washington Luiz e colocou Getúlio Vargas no poder.